enquanto eu apresento aqui os demais panelistas, pode deixar o QR Code para as perguntas também, por favor. Bom, o segundo painelista, o Wellington Souza, presidente da ONG Alimento Solar. O Wellington atua desde 2015 no ramo de energia fotovoltaica, tendo instalado milhares de placas em todo o país. E em 2020 migrou para o terceiro setor, fundando a ONG Alimento Solar, que utiliza a energia do sol para gerar cestas básicas que mensalmente alimentam dezenas de famílias em Montes Claros, Minas Gerais, que é a sede da organização. É pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida, norte de Minas, e formado no REMA, maior centro de treinamento bíblico do mundo. Nosso terceiro painelista, a Glauce Botelho, superintendente adjunta de meio ambiente da EPE, né, Empresa de Pesquisa Energética. A Glauce é graduada em Engenharia Florestal e Direito com especialização em Gestão Ambiental, MBA em Gestão Pública. Atuou no Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA e no Parque Nacional da Tijuca de 94 a 2007. Há mais de 17 anos atua na EPE e atualmente é superintendente adjunta do meio ambiente, participa do grupo de estudos do Plano Decenal de Energia, o PDE, focado em fontes eólicas, coordena estudos socialmente ambientais relacionados a populações tradicionais e lidera a equipe do meio ambiente na habilitação técnica de projetos de leilões de energia, além de participar de grupos sobre políticas climáticas. Nosso quarto painelista da casa também, Eduardo Ávila, vice-coordenador da Força Tarefa Social da B-Solar. Eduardo é economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em finanças e experiência no mercado financeiro. Foi presidente da Liga de Finanças Impactos UFRJ e cofundador da Liga de Tecnologia. Desde 2018, atua como diretor executivo da Revolu Solar, uma ONG dedicada ao desenvolvimento sustentável em comunidades de baixa renda por meio de energia solar, e é coordenador na FT na B-Solar. Membro do Board de Advisors do BRICS, CCI Young Leaders, foi finalista do Prêmio Jovens Campeões da Terra 2020 e recebeu diversas premiações por suas iniciativas. E a nossa quinta palestrante de hoje é a diretora de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, Karina Souza. A Karina Souza possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Maranhão e MBA em Gestão Pública. É analista de infraestrutura desde 2012 e atualmente ocupa o cargo de diretora do Departamento de Transição Energética da Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do MME. Em 2023, coordenou o planejamento de sistemas isolados na região amazônica e entre 21 e 23 atuou como assessora técnica do MME, focando na inovação e competitividade do setor, e entre 2019 e 2021 foi coordenadora do Ministério da Cidade, supervisionando projetos de macrodrenagem. Bom, agora eu passo a palavra para o Michel, coordenador da Força Tarefa Social, que vai fazer uma apresentação inicial, uma fala inicial. Maravilha, obrigado, Christian. Bom, primeiramente agradecer aqui os panelistas por estarem aqui, aceitados esse convite, a todos por estarem aqui hoje, escolhendo ouvir sobre esse tema de transição energética para quem mais precisa, né? A gente hoje vive uma situação no país onde a energia solar está crescendo exponencialmente, mas não necessariamente chegando às classes mais baixas do Brasil. Hoje, 85% das residências brasileiras são das classes C, D e E, e a gente precisa endereçar isso diretamente, de uma forma ativa, consciente, porque se a gente simplesmente deixar a energia solar crescer pelas forças do mercado, a gente vai encontrar um problema de crédito, um problema de ofertar crédito para essas famílias. Existe uma percepção de que o risco de crédito dessas famílias é muito alto, então não vai, assim, as forças do mercado vão fazer com que a energia solar tenda a se concentrar nas empresas e nas famílias de alta renda. Então, só dando um panorama, enfim, fazendo uma introdução aqui mais para provocar essa nossa discussão, esse nosso painel, passar um pouco pelo histórico das políticas públicas em energia no Brasil,
E enquanto eu faço isso, essa provocação inicial para a gente falar, sinalizo que tem um QR Code aqui por cima, que vocês podem enviar perguntas para qualquer um dos panelistas aqui, porque no final vai ter uma discussão, a gente pode falar, ter uma discussão aberta sobre esse tema. Então, fiquem à vontade para utilizar aí o QR Code e a gente aborda as perguntas no final das palestras. Mas então, iniciando essa provocação, enfim, começamos com as políticas públicas de energia no Brasil em 1985, com o Procel, que é o Programa de Conservação de Eletricidade, focando em eficiência energética, e foi seguido pelo Programa de Eficiência Energética no ano 2000. A eficiência energética é muito importante do ponto de vista social, porque até do ponto de vista ambiental, não tem política mais efetiva do que eficiência energética para o meio ambiente. Melhor do que gerar energia limpa é não gerar energia, não consumir energia e, por isso, não ter que gerar tanta energia. Então, a gente começou por esse lado de redução de consumo, eficiência energética, e, em 2002, foi estabelecida a tarifa social de energia elétrica para que as populações de baixa renda pudessem pagar pelas suas contas de energia. E, junto ali do estabelecimento da tarifa social em 2002, foi estabelecido também o Luz para Todos, em 2003. O Luz para Todos é um programa de combate à pobreza energética que é uma referência mundial. Já tive em vários outros países, falando com outras ONGs, de diferentes lugares, de diferentes continentes do planeta, e todo mundo conhece o Luz para Todos. O Luz para Todos, em termos de política de combate à pobreza energética, é um orgulho nacional, a gente sabendo disso ou não. As pessoas assim, valorizam isso até mais do que nós brasileiros, de modo geral, pelo que eu vejo aqui no Brasil. E já havia, enfim, dentro do desenrolar da aplicação do Luz para Todos aqui no Brasil, instalações de energia solar em diversos lugares, diversas comunidades, especialmente comunidades isoladas, comunidades caiçaras, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, todas com energia solar e bateria, sistemas que funcionam. E, dentro desse contexto, tivemos essa estranha discussão em 2019, 20, 21, sobre política, sobre energia solar ser uma coisa de rico, né? A gente passou a Lei 14.300 em 2022 com esse argumento, que assim, isso sendo um tema de debate nacional, o que é um absurdo, porque se a gente falar que ter energia solar hoje é coisa de rico, é que nem a gente falar em 1995 que ter celular é coisa de rico. Então, vamos segurar o celular, porque só o rico tem celular em 95. 97 continua, só o rico tem celular. Então, é para a gente abolir o celular, é isso? Né? Assim como o celular, a energia solar, ela tem como trazer grandes benefícios para a população como um todo. E, enfim, a gente viveu essa discussão, lamentavelmente, em 2019, 20, 21. Um dos poucos argumentos, né, que o setor teve, que o lado que argumentou pela energia solar teve, era justamente a Revolução Solar, que está aqui representada pelo Eduardo. Os poucos exemplos que a gente teve na época, que foi falado a nível nacional. E, assim, é excelente o trabalho que a Revolução Solar faz, mas é importante que a gente saiba que é uma tecnologia que vai chegar para todos. Isso é um símbolo, uma ponta de iceberg para chegar para todo mundo. Então, a gente tem aqui também o Wellington, que é fundador da Alimento Solar, que inova na forma de fazer chegar a energia solar, combatendo a pobreza energética e também a pobreza de modo geral, porque ele cria a partir da energia solar um mecanismo de financiamento ao combate à pobreza. Então, é um absurdo a gente falar que energia solar é coisa de rico. É realmente uma forma limitada de enxergar tecnologia e desenvolvimento. Mas essa discussão, esse debate nacional acabou concluindo com a Lei 14.300 em 2022, com o PERS ali sendo passado, o Programa de Energia Renovável Social, como obrigação das concessionárias de fazer o investimento em energia solar, em energia renovável, em programas sociais, e até hoje isso não aconteceu, né? A gente teve a discussão, passou ali o PERS dentro da lei, é um artigo da lei que está lá, e a gente está fechando 2024 hoje, 2 anos inteiros depois, e zero do que veio das concessionárias.
Então, além do PERS, a gente viu também no ano passado o programa de energia limpa ser estabelecido dentro da lei do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, passou o novo Minha Casa Minha Vida, agora, no ano passado, e passou com uma obrigatoriedade de energia solar para todas as residências. A Absolar participou muito, nós participamos muito da operacionalização dessa política. Enfim, a Caixa Econômica não sabia como modelar financeiramente energia solar, a gente prestou todos os auxílios, participou com eles, enfim, a vontade política deles é enorme de fazer isso. Também com os ministérios, falamos com o MME também na época, para fazer o arranjo operacional disso, de como as populações vão efetivamente conseguir implementar um sistema solar e fazer operação e manutenção disso, que era uma grande preocupação. A gente enfatizou muito a necessidade de capacitação local, porque sem capacitação local não existe energia solar efetiva, especialmente nas populações de baixa renda. E aí, lamentavelmente, a gente também viu, teve mais uma instância contrária ao interesse das classes de baixa renda para a energia solar, na regulamentação do Minha Casa Minha Vida, que aconteceu na ANEEL. O que era para ser uma regulamentação que favoreceria as residências do Minha Casa Minha Vida para terem acesso à energia solar, virou uma conversa sobre inversão de fluxo. Inversão de fluxo é um tema que, enfim, assolou o mercado de energia solar, o mercado privado de integradores, etc., e das residências de alta renda que já têm financiamento disponível para si. E na ANEEL, enfim, falou-se apenas de inversão de fluxo, confirmou-se questões que estavam na lei, como 50% de desconto no custo de disponibilidade, mas não se criaram formas e mecanismos para garantir o acesso das residências do Minha Casa Minha Vida à energia solar, conforme manda a lei. E aí, enfim, isso nos traz ao dia de hoje. Isso foi no ano passado, enfim, ano passado e esse ano, na verdade, passou a lei ano passado e esse ano nós tivemos essa regulamentação na ANEEL. E hoje a gente também olha, né, olhando para hoje e o futuro, para o programa Renda Básica Energética, que é o PL 14.620, que está tramitando no Senado hoje. Oi? 624. 624. Enfim, dislexia. São os mesmos números agora, né? Exatamente. Pô, não ajuda também, né? Mas então, o programa Renda Básica Energética, o propósito dele é trocar a tarifa social de energia por geração distribuída, onde tarifa social de energia, que é subsídio puro, subsídio na veia, tirado direto do cofre público, para custear descontos na conta de luz da população de baixa renda, seria trocado por geração distribuída, onde teria energia gratuita para essas famílias a partir de um investimento inicial e depois esse sistema se manteria. Mas aí a gente viu um disparar de subsídios no subsidiômetro da ANEEL. A ANEEL tem essa ferramenta, subsidiômetro, onde ela mostra onde estão indo os subsídios da energia elétrica e, incompreensivelmente, os subsídios da geração distribuída estão disparando. A gente não consegue entender matematicamente como é que essa conta é feita. A gente fez a pergunta à ANEEL, a gente falou com a assessoria da ANEEL, dos diretores da ANEEL, a gente falou com a Superintendência de Tarifação e Regulação da ANEEL pedindo esclarecimento sobre essas contas. A Absolar mandou um ofício pedindo esclarecimento sobre essas contas para entender se realmente geração distribuída toma mais subsídios do governo do que a tarifa social. E aí responderam formalmente ao nosso ofício dizendo que esse tema não era prioritário hoje para a ANEEL. Olha, a gente, sem saber os subsídios que a energia solar acarreta, a gente não pode fazer nenhuma política pública com a energia solar. A gente precisa saber quanto isso custa para o governo, para que o governo faça qualquer que seja a política pública ali conectada à energia solar. Então, para além desse programa Renda Básica Energética, o REB, como é popularmente conhecido, para a gente entender se isso é uma política pública que funciona ou não, a gente também está olhando para a abertura do mercado livre hoje, que é um tema muito contencioso, é um tema que vai mudar completamente a vida dos brasileiros, a estrutura do setor elétrico. E se a gente não souber o custo da energia solar para o governo, não tem como a gente fazer políticas públicas efetivas.
Então, precisamos desses subsídios, é algo que, para a gente fazer política pública hoje, olhando para frente, precisamos de clareza nesse sentido. E se a gente não fizer essas políticas públicas, a gente não vai ter uma transição energética justa, a gente não vai ter uma transição energética para as populações menos favorecidas, vai continuar sendo um financiamento restrito às empresas e às residências de alta renda. Então, enfim, com esse painel aqui de elite intelectual e capaz, de capacidade, né? Gostaria de abrir para a gente falar um pouco sobre esse tema, pedindo também, enfim, provocando a todos de trazerem suas perguntas, suas provocações para a gente debater aqui abertamente. Obrigado. Obrigado. Michel, vamos chamar agora o Wellington para fazer a sua... Pode ser daqui, ou pode ser pelo microfone também, se quiser. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui aos meus amigos de painel. Queria falar que vocês são muito importantes para o Brasil e que eu admiro. Passei a admirar cada um de vocês a partir do momento que eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a vida de vocês. Nossas duas amigas, né? A Glauci e a Karine eu não conhecia, vim conhecer agora. E é um prazer para mim estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre Alimento Solar. Alimento Solar é uma ONG nascida no norte de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, mas bem exemplificado, né? Nós estamos ali na queridinha do norte de Minas, o deputado Gil Pereira está com a gente lá, é da nossa cidade. Inclusive, queria aqui agradecer por toda a parceria que ele tem feito com a nossa instituição, dado agora o título de utilidade pública para ela. E também gostaria de agradecer a Absolar por todo o apoio nesse ano, amplificando a nossa voz e trazendo com que a gente pudesse participar de um painel como esse, para tratar de um assunto tão importante que é a transição e o agregamento da energia solar para as populações de baixa renda. Na minha apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre representar aqui o papel das ONGs, né? Que às vezes elas não conseguem chegar até aqui para fazer as suas perguntas e trazer alguns questionamentos para esse painel, para que juntos possamos decorrer e tirar o máximo possível desse painel. A ONG Alimento Solar nasce no ano de 2020, ano de pandemia, onde nós estávamos ali naquela cidade e vendo muitas famílias, como foi dito, eu sou também pastor na cidade, né? Então eu consigo ver um pouco melhor de cima algumas coisas e viu-se naquela cidade um estado de calamidade pública muito alto, sabe? Nós estamos no norte, e no norte às vezes acontecem algumas coisas que acontecem lá na África. Nós temos pessoas que às vezes ficam 3, 4 dias com fome e nós pensamos o que fazer, né? Devido ao meu trabalho desde 2015 na energia solar, fundei a Soul Energy, uma empresa que instalou mais de 600 usinas em 3 estados, inclusive aqui no estado de São Paulo, na EDP, lá na região de Maresias, no ano de 2019, estado do Espírito Santo e Minas Gerais. A gente tinha um corpo jurídico de capacidade técnica com os nossos engenheiros e ali nós pensamos sobre a criação de uma ONG autossustentável para poder servir e aquela população que estava passando por estado de vulnerabilidade social. Foi aí que nasce a ONG Alimento Solar. Deixa eu só passar o slide aqui. Então, nós vamos falar sobre potencialização da transação de energia com o impacto social. Esses 2 rapazes aqui, eu começo contando, eles foram os primeiros a entrar na ONG, na época, formando na escola, 17, 18 anos. Os 2 são filhos, um de uma faxineira, e o pai foi embora, não teve pai. O outro é filho também de uma faxineira, que não estava na escola mais e que o pai também abandonou. E nós começamos a desenvolver e capacitá-los para que eles pudessem se tornar
instaladores fotovoltaicos. Começamos ali um treinamento com eles e eles instalaram as primeiras placas que geram os alimentos para as famílias carentes, inclusive eles foram os primeiros a serem beneficiados com essa alimentação. Então nós tratamos não só da área alimentar, né, trazendo recursos do sol e transformando esses recursos em energia. Eu vou explicar um pouco mais à frente como que a gente faz isso, mas acreditamos que a energia solar ela tem a capacidade de não só gerar alimentos, mas gerar transformação social. E o nosso amigo Gabriel, que está à direita, e o Emanuel são sinônimos, né, de uma transformação social justa, alegre, feliz através da energia solar. E todos vocês que trabalham com energia solar podem se considerar participantes disso, pois se não existisse a energia solar, eles não seriam impactados dessa forma. Então, basicamente, como que a ONG Alimento Solar traz do sol e transforma em energia, né? Esse slide exemplifica um pouco. Toda a nossa linha de financiamento, nós nunca recebemos ainda, né, nenhum tipo de recurso do governo, mas todo o nosso financiamento vem de pessoas físicas e jurídicas. Temos 20 empresas na nossa região, algumas multinacionais como a Nórtica, que é uma empresa de engenharia que nos apoia. A Thalita Favarato, queria aqui agradecer ela por todo o apoio. Então a gente recebe doações da nossa ONG de placas de energia solar, instalamos essas placas sobre telhados em contratos basicamente analisados caso a caso, né? E a partir dessa geração de crédito, a gente transforma em supermercados que a gente instala o pagamento, né, desses contratos que são feitos em alimentos, tornando assim o primeiro projeto autossustentável do Brasil. Hoje a gente gera mais de 1 tonelada de alimentos mensais, podendo servir mais de 280 pessoas na nossa cidade. Hoje o Alimento Solar, eu vou falar um pouco à frente, está em 3 cidades já, estão saindo daqui. Dia 16 estarei na Paraíba, implementando o nosso projeto lá e trazendo que a energia solar possa transformar também o Nordeste do Brasil. Desafios de uma ONG. Bom, o que tem a ver desafios de uma ONG com um painel desse, né? Tudo a ver. Porque a maioria das ONGs, elas fecham em 2 anos por falta de recurso. E a energia solar, ela traz essa linha de financiamento, como o Michel disse, né? Onde nós podemos ter uma segurança para fazer o trabalho. Hoje nós temos mais de 14 pessoas trabalhando na nossa ONG em tempo integral, fora os voluntários, que são mais de 80. E com isso, com esse recurso empregado de pessoas, desenvolvendo pessoas, a gente tem transformado o mundo. Mas as ONGs, elas passam por esses desafios. Eu não sei qual região você está do Brasil, mas com certeza na sua região tem alguma demanda social que precisa ser analisada, aferida e pensada para ser sanada, né, esse problema. Porque quem pensa que a energia, quem pensa que o social não impacta a sua vida, ainda não foi, desculpa a palavra, assaltado no Brasil, né, pela ignorância de muitos outros sofrem. Então não sejamos nós essas pessoas, mas sim aquelas que vão ser parte da solução de um Brasil melhor. Então os desafios de uma ONG os desafios, eu acabei aprendendo que como empreendedor, né, nós tínhamos um faturamento e nós tínhamos algumas estratégias para poder gerar recursos, e já como ONG você não tem estratégia para poder gerar recursos. Criamos nós a Alimento Solar como fonte de recursos, mas a maioria das ONGs que a gente apoia no Norte, que são 56 ONGs que a gente tem conversado na nossa região, todas elas estão passando por dificuldades. Pessoas com coração bom, que querem fazer acontecer, que querem fazer o Brasil um lugar melhor, mas que estão passando por dificuldades na área financeira. E você sabe que é muito difícil fazer a transformação sem recurso. Então a energia solar ela traz como essa fonte de renda, né? Eu vou provocar o que os meus amigos do painel, né, trazendo os problemas das ONGs brasileiras para que possamos pensar juntos em como melhorar isso. Acredito que nós temos que estourar essa bolha aqui, que nós estamos inseridos hoje, e levar esse conhecimento para causar transformação social lá fora. Eu sei que muitos aqui têm capacidade técnica e filosófica para poder ajudar o Brasil a transformar em um lugar melhor. Mas isso empregado só aqui dentro, não chegado na ponta, não adianta nada, não vai causar transformação. Então, por isso eu queria provocá-los, para que juntos podemos pensar isso aí. Também gostaria de
falar qual é a diferença do alimento solar, né? Alimento solar, a diferença é que nós acreditamos em todos os tipos de pessoas. Nós acreditamos que realmente a energia solar ela pode financiar com que pessoas como nós, que todos que estão aqui em cima do painel, possamos levar conhecimento para aqueles que estão perecendo por falta de conhecimento. Todos que estão nessa foto, isso aí foi uma foto lá no painel da Absolar, né? no evento da Intersolar esse ano, todos que estão aí, não tinha nada de especial, filosoficamente falando, mas são pessoas que têm transformado a sua localidade, o seu entorno, a sua cidade em um lugar melhor, utilizando essa fonte de recursos. Então acreditamos que todas as pessoas são capazes de ser um sucesso, desde que o conhecimento chegue para elas e que elas queiram que esse conhecimento a transforme. Nada disso seria possível, né? Uma ONG vir lá do norte, nós estamos a 1.200 quilômetros daqui, e vir para cá, para São Paulo, para participar de um evento como a Intersolar, que é tão importante, se não tivermos recursos, né? E sabemos que o Brasil ele tem muitas dificuldades nessa área social. E que às vezes as pessoas estão, eu tenho visto isso como ONG, né? Temos visto que as pessoas ficam procurando recursos lá fora, por meios de financiar, de cuidar, e às vezes gastam pouco tempo. Então, o alimento solar, nós gastamos 90% do nosso tempo com as pessoas que mais precisam, levando capacitação, treinamento, conhecimento, correção, caráter, enfim. Nós levamos o conhecimento e empregamos o nosso tempo. Através da energia solar, nós podemos fazer isso, porque nós temos uma fonte de recurso que nos subsidia para podermos empregar o nosso tempo num bem maior. Como fazemos isso? Todos os meses levamos as cestas básicas, que é um dos nossos programas, né? O Alimento Solidário. Também temos o outro projeto, que é um projeto de capacitação de mulheres, inserindo elas na área do projeto Cuidado, né? Que a gente chama, de faxinas em casas, né? Nós sabemos que é uma dor do mercado, então criamos um programa de treinamento e capacitação dessas mulheres que estavam sendo assistidas. Nós temos mulheres como a Vitória e a Anéia, que estão nessa foto aí, que são hoje uma referência de sucesso na nossa cidade. Muitas pessoas a conhecem, porque elas causaram realmente uma revolução social nas suas casas, transformando não só as suas vidas, mas das suas famílias. Então esse projeto é lindo, eu amo esse projeto. Temos também um empreendedorismo social através de um parceiro, né, que é o Açaizinho. O Açaizinho está estourado no Brasil e o dono é um dos nossos amigos. Ele acreditou no nosso projeto e a energia solar que subsidia isso. Nós temos hoje 14 freezers espalhados em mais de 20 padarias ali na nossa região, 16 freezers e fora os freezers que a gente utiliza das padarias, né, onde a gente leva o Açaizinho Solidário. Também temos um projeto de treinamento e capacitação das famílias dentro da sua própria casa, desenvolvendo o papel, né, de proeminência da família, utilizando desse produto para gerar recursos para essas famílias. Essa aí é a nossa sede. E você pode pensar assim, a energia solar, ela pode ser alimento, ela pode ser empreendedorismo social, mas ela também pode ser aluguel. Nós, esse ano, assumimos a nossa sede, a sede onde está acontecendo o Amiguinhos do Sol, vocês estão vendo acontecer aí. Tivemos vários eventos e todos os dias desenvolvemos as crianças naquela localidade, através de aula de jiu-jitsu, das mais variadas oficinas, né? E a nossa sede, o aluguel dela é pago através da energia solar. Então a energia solar é alimento, é aluguel, é transformação social. As oficinas também, todas são financiadas pelo projeto Alimento Solar, né? Esse ano nós tivemos várias oficinas, uma delas foi esse que eu coloquei a foto, que foi com as Azul Linhas Aéreas, onde nós possamos levar esse conhecimento para essas crianças e fazer com que elas pudessem sonhar um pouco mais alto, né, em voos maiores. Então, conseguimos fazer esse projeto com a Azul, já tem mais alguns projetos com eles para fazer. E tudo isso é possível porque tem pessoas em tempo integral. Reafirmando para vocês aqui, nós nunca recebemos R$1 do governo. Não porque a gente não queira, é porque a gente nunca encontrou ninguém mesmo para poder fazer isso, né? Mas tudo que a gente fez na nossa cidade, nas outras cidades que eu vou mostrar, foi através da energia solar.
Hoje nós estamos ali, vocês podem olhar aqueles 3 pontos, são as 3 cidades que nós estamos em Minas Gerais. Montes Claros, norte de Minas, Engenheiro Navarro. Estamos também na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Sarzedo. E lá no finalzinho do mapa nós temos a nosso próximo desafio, né, que já não é mais um desafio, já é uma realidade. O sistema já está aprovado, já temos 80 placas lá instaladas, só vamos instalar mais algumas placas lá agora, que vai ser lá em Campina Grande, na Paraíba, onde no ano de 2015 pretendemos levar a alimentação para mais de 2.000 crianças naquela cidade, instalando 15 usinas na Paraíba. Se tiver alguém da Paraíba que queira colaborar e nos ajudar, fica aqui o convite. Estou indo para lá dia 16. E temos conversado com algumas pessoas do setor com um grande desafio, que é a primeira usina de 5 megawatts social do mundo, onde 100% dessa geração vai ser voltada para a população de baixa renda. Até o ano de 2027, está em 90%, estamos conversando algumas coisas. Essa é uma foto do Gabriel que eu falei dele antes e do Breno, que também era assistido. Já tem 3 anos que está com a gente. Eles hoje são especialistas nisso. Nós estávamos fazendo uma visita técnica em uma usina de 6 mega na cidade de Sete Lagoas, para aprendermos e pensarmos na nossa usina. Isso aqui são um pouco dos nossos números. E aqui eu queria finalizar falando sobre o que a gente combate, né? A gente combate lá em cima, está o primeiro ponto que a gente combate, o egoísmo. O segundo é a ganância, trazendo como remédio a generosidade, a gratidão, a unidade e a alegria. Com isso, formando o caráter de pessoas que não tinham caráter, não por falta de querer, mas sim por falta de não ter ninguém para poder fazer isso por elas. Trazendo a transformação social, mudando a mentalidade para que mude o nosso exterior, né? Primeiramente, a gente precisa mudar nossas ações e, graças a Deus, pela energia solar que nos possibilita tantas aplicações. E aqui é a história da Verônica, eu queria finalizar com ela. Eu queria que passasse o vídeo. A Verônica, ela começou a ser assistida no ano de 2020. Hoje a Verônica, ela é doadora no projeto Alimento Solidário. Ela recebia uma cesta básica e hoje ela e a sua família doam 2 cestas básicas. E eu queria deixar com que ela pudesse falar. Por favor, o pessoal aí da mídia pode rodar o vídeo. E eu encerro por aqui. Que estava doente e desempregada. Meu marido também desempregado. Meu filho é especial, então lá em casa nós somos 3 pessoas especiais. Meu marido é especial auditivo, meu filho é especial neurológico e eu sou especial física, né? E aí passei por uma luta muito difícil e foi a época que o projeto apareceu na minha vida, que a ONG apareceu na minha vida e me ajudou demais, tanto física e tanto espiritual. Eles me ajudaram, às vezes assim, sempre eles estavam lá para me ajudar, tanto levando para mim a cesta básica para me ajudar e também me dando a palavra, né, que me fortificou muito. E hoje estou aqui para contar a minha vitória, porque hoje eu estou beneficiada, né, e meu filho também beneficiado pelo governo. E não preciso mais do alimento, né, da cesta. Eu quero agradecer por esse projeto, por essa ONG, que eu só tenho gratidão por ela, porque me ajudou nas horas mais difíceis da minha vida, no tempo que eu mais precisava, e eles nunca me abandonou. E quero agradecer, eu tenho gratidão por tudo que eles fizeram por mim. E eu quero que essa ONG se expande, que ela cresça, que ela evolua, porque assim como eu fui cuidada, muitas pessoas também serão cuidadas. Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. É isso, a Verônica é deficiente, o seu filho, o seu esposo, eles estavam há 5 anos passando por estado de calamidade pública na área alimentar, na área de remédio. Conseguimos ajudá-los, conduzi-los e hoje eles estão aposentados e não precisam mais estar. E a gente tem uma frase lá na ONG, a nossa ONG, né?
alimento solar não é para coitadinhos. Nós somos para pessoas de sucesso. Só que elas ainda não sabem que são uma pessoa de sucesso. E nós utilizamos da energia solar como fonte de um veículo para que esse sucesso possa vir de dentro dela e transformar como uma Verônica, né? Um caso de sucesso depois de 5 anos assistida. Hoje, inclusive, ela faz parte da nossa ONG. Gratidão. Desculpa ter tomado alguns minutinhos a mais dos meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, Wellington. É sempre bom ver na prática, né, como a energia solar consegue mudar e transformar a vida das pessoas. Nosso próximo painelista, Glauci Botelho, superintendente adjunta da empresa de pesquisa energética, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Vou começar também agradecendo pelo convite. Michel, muito gentilmente, convidou a Superintendência de Meio Ambiente da EPE. Então, agradeço mais uma vez, Michel. Quero cumprimentar os meus colegas painelistas, o Eduardo, a Karina, o Wellington. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco do trabalho da EPE sobre pobreza energética e também sobre as políticas públicas, né, de universalização de energia elétrica. Eu estou com apoio aqui, eu tenho medo de não enxergar ali, mas ok, vai dar certo. Bem, foi. Eu espero que todos conheçam a EPE, né? Após 20 anos, eu que estou há 17 anos na empresa e passei por isso no início das pessoas perguntarem, mas o que é a EPE, né? O que a EPE faz? Eu espero que 20 anos depois todos aqui conheçam a EPE. E nós somos uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E nós desenvolvemos estudos e pesquisas, né, para subsidiar o planejamento, a formulação, a implementação e a avaliação da política energética nacional. Assim, nós temos assento no Conselho Nacional de Política Energética. Aí eu procurei mostrar alguns estudos, publicações que nós realizamos, e vou dar destaque para o PDE, o Plano Nacional, o Plano Decenal de Energia, 2034, que esteve até ontem sob consulta pública. Vou destacar também uma nota técnica que a Superintendência de Meio Ambiente realiza em todo o PDE para subsidiar as análises, né, do plano, que é uma nota que trata especificamente de análises socioambientais sobre as mais diversas fontes. Vou destacar o Plano Nacional de Energia. Aqui a gente está com a versão 2050, mas está em elaboração o plano de 2055 e a previsão é de publicação no ano que vem. E muitos outros, e todos acessíveis no nosso site. Eu procurei colocar aqui um histórico dessa agenda de pobreza energética na empresa, que começa, né, com a criação da EPE, lá em 2004, e, ao longo dos anos, com base, por exemplo, em pesquisa de padrão de consumo residencial elaborado pelo Procel, a gente foi pegando essas informações, esses dados, né, de padrão de consumo, e fomos, ao longo do caminho, até os dias atuais, a tentar entender esse padrão em nível nacional. E interessante o painel ter essa pergunta, né, sobre transição energética para quem. Na EPE, a gente sempre fez essa pergunta, né, energia para quem?
Então, o intuito dessas pesquisas, ao longo desses anos todos, era entender quem consome energia, né? Para que consome? Quem não consome a energia? E aí, ou quem está consumindo de uma forma muito precária. Então, aí, ao longo dos anos, a gente vem se perguntando e, na medida do possível, com as informações disponíveis, com os dados disponíveis, a gente foi criando, né, colocando, publicando estudos para tentar responder da melhor forma possível todas essas perguntas. E o que a gente tem de mais recente, de 2024, foi a contratação de um projeto em parceria com o MME e o BID, chamado Tecendo Conexões, e eu vou falar mais detalhadamente sobre ele lá na frente, mas que vai tentar responder com a formulação de base de dados, cruzamento de bases de dados e a criação de um observatório sobre pobreza energética. A gente espera que a gente consiga, né, ter esse observatório para cada vez mais melhor a gente ter essas perguntas respondidas. E nós publicamos esse ano também uma nota técnica com uma análise de experiências estatais de vários países sobre como eles têm conduzido essa agenda de pobreza e justiça energética, de modo que a gente possa coletar ideias, né, e tentar aplicar aqui para o contexto brasileiro. Bem, então, o que é a pobreza energética, né? O conceito ele tem várias dimensões, até o Michel falou, o Wellington também, né, que temos a dimensão energética, claro, mas socioeconômica, geográfica, cultural. Essa nota que nós elaboramos sobre experiências estatais demonstra que o conceito, os países, né, adotam os mais diversos entendimentos sobre o que é pobreza energética. Esse ano, com a criação, o lançamento da Política Nacional de Transição Energética, a gente trouxe, existe o conceito dentro dessa política, que é este, né, que é a situação em que domicílios ou comunidades não têm acesso a uma cesta básica de serviços energéticos ou não têm plenamente satisfeitas suas necessidades energéticas. A gente tem a Agenda 2030 da ONU, né, e especificamente o ODS 7, que vai falar muito sobre acesso, um acesso confiável, sustentável, moderno, com preço acessível à energia para todos e todas. E ainda entra a questão de gênero, né, nesse debate. E a erradicação da pobreza ela vai muito além do acesso de fontes modernas, né? E aí eu vou colocar aqui os passos rumo à erradicação para corroborar essa afirmação. Então, assim, os passos são 4 passos aqui organizados, né? Tem o primeiro, que é pobreza extrema, sem acesso. Aí o segundo passo envolveria algum acesso e de fontes modernas, mas o fato da gente ter fonte moderna não quer dizer que aquele atendimento está livre, né, da pobreza. Por quê? Porque ela pode ter o acesso, pode ter acesso à fonte moderna, só que essa energia ela não é firme, não é o tempo todo, né? Enfim, não tem apoio técnico, né, para lidar com os equipamentos, enfim, uma série de dificuldades técnicas que fazem com que essa energia não seja confiável, né, o tempo todo. O outro passo é que das pessoas terem um acesso a uma cesta básica de serviços energéticos, e básico seria iluminação, acesso higiene pessoal, energia para cozimento, né, cocção, esqueci outro. Ventilação, conforto térmico, né, seja para ambientes frios e ambientes quentes,
enfim, o básico para as pessoas terem uma qualidade de vida digna, né? E o melhor dos mundos, e que eu acho que todos aqui queremos, é a satisfação plena de todas as necessidades, de modo que as pessoas tenham opção, elas possam escolher como que elas querem usar a energia. É isso que todo mundo deseja, né? Que, assim, liberdade para o uso da energia. Eu quero usar a energia como eu quiser. Enfim. Foi? Bem, então, em relação ao acesso, né, embora em 2022 a gente tenha observado, né, que 99,8% dos domicílios brasileiros tinham acesso à eletricidade, infelizmente, 1,3% desses domicílios, né, em torno de 1,4 milhão de domicílios, não tem eletricidade em tempo integral, como eu falei. Né? Aí começa aí a verificar um aspecto da pobreza energética. 2,2 milhões de famílias de baixa renda que tinham acesso à eletricidade com tarifa social consumiam até 30 kW mês de energia. Isso, segundo dados do Procel, seria suficiente para atender uma geladeira e uma lâmpada. Bem, os impactos sobre essa situação, vocês podem imaginar. Né? Interrupção dos serviços básicos, barreiras para atividades econômicas e educacionais, perda de qualidade de vida, risco de danos a equipamentos, alimentos, medicamentos, e com impacto na saúde das pessoas, e a corroboração de uma situação de pobreza. Então, em termos de Brasil, o consumo, assim, a gente tem uma desigualdade muito grande em relação ao consumo per capita de eletricidade, né? E esse gráfico, à direita, mostra isso, que nós temos, de acordo com nível salarial, né? De acordo com o ganho de salários mínimos, a gente se equipara ao Marrocos, com a classe até um salário mínimo, e também ao Japão, com uma classe que abarca pessoas que ganham acima de 20 salários mínimos. Então, assim, uma realidade muito desigual em termos de consumo no país. E é com isso que a gente tem que lidar na hora de formular as políticas. Esse outro gráfico mostra, assim, mostra um retrato, né, desse consumo de energia por fonte e também fazendo a comparação com classe de renda. Então, a gente observa, né, que, de acordo com o aumento das classes, né, as classes que ganham mais, a gente observa um aumento do uso de fontes mais modernas, né? E aí o vermelhinho mostra a energia solar lá no topo, né? Mas, Michel, você apontou, né, que existe essa fala, né, energia de rico, tal. A EPE nem de longe faz esse juízo, quer trazer esse juízo de valor. O que a gente é um dado, não tem como negar, é um dado, né? Está presente nas classes com mais renda, sem dúvida, mas na nossa análise a gente enxerga isso como potencial para trazer mais eficiência energética para as famílias de baixa renda e também mais acesso às fontes mais modernas, né? Essa é a leitura que a gente faz, ao invés de trazer essa crítica velada, né, sobre a fonte solar. Bem, aqui eu trouxe um destaque do Luz para Todos, né, como o Michel bem trouxe, realmente é um motivo de orgulho para nós brasileiros, esse programa, que já atendeu mais de 17 milhões de pessoas. No período de 2020 e 2024, mais de 44.835 famílias, né, 179 mil pessoas passaram a ter acesso.
Mas a gente ainda tem esse 0,2% aí da população que precisa ter acesso e que seria estimado assim, em torno de 500 mil unidades consumidoras, né, ainda para atender, sendo que 228 mil estariam na região amazônica. E, por isso, aí eu faço a vinculação com Energias da Amazônia, que é um projeto, um programa complementar, que, além da questão de descarbonizar, né, o uso da energia nessas regiões, também foca em acesso, em trazer acesso, né, para essas pessoas, de áreas remotas, principalmente. E aí eu trouxe um anúncio recente do nosso ministro, Alexandre Silveira, que anunciou, né, a previsão do leilão de isolados em maio de 2025, com investimentos estimados em 452 milhões, disponibilização por chamado público de 372 milhões em investimentos nos sistemas isolados. E eu trouxe também uma iniciativa bem importante do MME, que nos acionou, né, acionou a EPE, para a gente corroborar um estudo, realizar um estudo de referência para consideração do preço do carbono como um mecanismo de diferenciação entre as fontes no âmbito do leilão de isolados, de modo a trazer benefícios para as fontes menos emissoras. Bem, aqui tem as políticas, que eu trouxe um resumo, né, o programa de eficiência energética, que a ANEEL fez um trabalho junto com a Fundação Getúlio Vargas e com a GIZ de uma análise, né, desde o início do programa até os dias atuais, assim, da avaliação dos resultados, né, e, por sua vez, de indicação de melhorias desse programa. O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, como programas de aumento de renda familiar, né, e aí, infelizmente, né, Michel, embora a iniciativa de trazer o programa Energia Limpa tenha trazido esses desdobramentos que você apontou, mas eu não tenho como negar assim, que foi uma iniciativa importante, até porque esses programas são programas muito importantes para o país, né, de grande relevância. Então, assim, a ideia foi excelente de trazer esse aspecto da energia limpa no âmbito desses programas familiares. A tarifa social de energia, né, que vem trazendo ganhos para as famílias de baixa renda, e o GD Social, que a gente, né, apelidou de GD Social, que é o Programa de Energia Renovável Social, que eu espero que cada vez mais evolua e que a gente possa monitorar os ganhos e que todos essas iniciativas, né, essas políticas, sejam fonte de informação importante para esse projeto, né, esse Tecendo Conexões que eu citei no início, que é esse projeto que procura apoiar, né, vai procurar dar informações para apoiar o planejamento energético e a formulação de políticas para a erradicação da pobreza, e mapeando, integrando bases de dados públicos, monitorando indicadores de pobreza, com abrangência no Brasil, nas suas regiões, nas unidades da federação e nos municípios, se possível. Análise cruzada de determinantes socioeconômicos e outros indicadores de vulnerabilidade. E, por fim, a criação, que está prevista para o ano que vem, de um observatório brasileiro de erradicação da pobreza energética, que a gente apelidou de OBEP. Então, ele vai procurar trazer um dashboard interativos, né, sobre o monitoramento de indicadores de pobreza. E, então, espero que seja uma ferramenta muito útil para que a gente possa, de fato, mergulhar nessas realidades e cada vez mais aprimorar essas políticas que já existem e outras que, porventura, possam ser criadas. Eu voltei. É isso, gente. Muito obrigada. Atenção de todos e estou aqui disponível para as perguntas.
Muito obrigado, Glauci. Também é muito bom ver a visão do governo e ver que tem ali aquela preocupação justamente com a falta de energia, né, para os menos favorecidos. Agora eu chamo ao palco a Eduardo Ávila. Você vai fazer daí ou fazer? Vou aí. Lulu. Eu falo daí, Dan. Obrigado, Christian. Todos me ouvem bem? Eu tirei o fone que está me apertando aqui o ouvido com óculos. Está difícil. Hã? Fica aqui, estava machucando. Mas boa tarde, então, pessoal. Para os que aguentaram até agora, passamos aí pelo almoço, muitos painéis. Faço das palavras do Michel as minhas também. Acho que é um painel de alto nível aqui. Fico muito feliz da gente estar conseguindo trazer uma representação importante do governo federal, do Ministério e da EPE para cá, juntando com o setor privado, né, que o Michel representa aqui, e com o terceiro setor também, que eu e o Wellington representamos. Eu acho que, antes de começar a apresentação, queria fazer um comentário sobre isso, porque acho que as intenções do governo me parecem muito positivas. Tá? Eu acho que realmente o exemplo do PERS é um bom exemplo de uma intenção boa. O programa de energia limpa do Minha Casa Minha Vida é um outro exemplo de uma intenção muito boa, só que os dois ainda não têm um projeto implementado. E eu acho que a gente aqui está... Eu não quero entrar numa linha de bater, de combater, não. Entender o que está faltando para implementar. Eu acho que a gente está aqui tomando uma ação que eu acho que pode ser um caminho para essa implementação, que é trazer setor público, setor privado, a Biosolar, da qual eu represento aqui também agora, que reúne quase 1.000 empresas de energia solar do Brasil. E terceiro setor, temos aqui na plateia também a Bruna, do Instituto Polis, o Hamilton, lá da rede de bancos comunitários também, para dialogar sobre as possibilidades de solução, o que está faltando, às vezes, na lei para que ela saia do papel. Né? A gente, ao longo desse ano, a Revolução Solar, liderada em uma iniciativa pela Grazi, fez um projeto junto com o Grupo de Estudo do Setor Elétrico da UFRJ, o GESEL, contratado pela GIZ, Agência de Cooperação da Alemanha, aí, com super parceria política do MME, a Karina estava acompanhando lá. Trouxemos as distribuidoras de energia para discutir por que o PERS não estava saindo do papel. Né, e saíram ali algumas recomendações, que acho que eu vou trazer algumas aqui, para que a gente consiga evoluir e fazer, então, essas boas intenções se traduzirem em ações práticas, em implementação e, no final das contas, como o Wellington falou, transformar, então, na ponta a vida de quem realmente precisa, que, como o Michel também, estou tecendo conexões aqui, né? São quase 90% da população brasileira, classe C, D e E, que precisa, que realmente está de fora hoje da revolução da energia solar. Quando a gente fala que energia solar não é coisa de rico, é porque não deveria ser coisa de rico. Realmente, tem sido. A maioria dos sistemas tem sido implantados para rico, mas, poxa, gente, 90% da população brasileira é classe C, D e E, é baixa renda, está sofrendo com a tarifa de energia elétrica, que no Brasil é a mais alta entre todos os países da OCDE, é uma das mais altas do mundo, apesar da gente ter um dos maiores potenciais de geração de energia barata e limpa no Brasil. Né? Aí é um outro painel para discutir o porquê, mas é a realidade. É muito cara, é de muito má qualidade para quem está nas favelas, nas regiões periféricas, ou seja, é quem mais se beneficiaria do uso da energia solar, reduzindo os seus dispêndios com energia e sobrando mais dinheiro para comprar alimento, para lazer, para o que quiser fazer, no final das contas. Né? Então, vou falar um pouco aqui sobre esses desafios e alguns caminhos que a gente pode tomar, tá? Para implementar essas ações e trazer, então, melhoria na qualidade de vida de quem precisa. Acho que a gente parte de um guarda-chuva global aqui que não pode deixar de ser mencionado, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o número 7, que a Glaucia falou muito bem, traz essa perspectiva não só da descarbonização das fontes de energia, mas também fala sobre o acesso às fontes modernas para quem mais precisa, para todo mundo,
e a preço acessível. E confiável também, porque traz esses dois aspectos, do preço, da acessibilidade e da confiabilidade, da qualidade desse serviço energético na ponta. E quando a gente fala aqui de projetos de energia solar social, a base é o SET, mas ele acaba desencadeando muitos dos outros ODS. A gente já mapeou que nos nossos projetos, 12 dos 17 ODS são diretamente relacionados. Quando o Wellington fala de alimento, quando a gente fala, por exemplo, de inovações como agri-PV, a junção da produção agrícola com a fotovoltaica, a gente está falando de fome zero também, né? Enfim, entre muitos outros. Então, tem esse alinhamento global fundamental, porque quando a gente fala de acesso à energia, que o ODS 7 traz, a gente percebe que o acesso à energia está na base, como eu falei, do desenvolvimento humano. Então, esse é um gráfico que mostra a correlação positiva entre o índice de desenvolvimento humano, que é um índice sintético que congrega indicadores de saúde, de renda e de educação, que mostra que na base, para você ter esses 3 pilares, você precisa de acesso à energia. Então, ele correlaciona o IDH com o índice com o consumo de eletricidade per capita, e o Brasil está ali no finalzinho daqueles laranjas, quase entrando naqueles amarelos ali, marrom, indo para o amarelo. Ou seja, para a gente continuar o avanço social que os mandatos do presidente Lula têm conseguido trazer, por exemplo, através do Luz para Todos, do Bolsa Família, para trazer esse desenvolvimento social, a gente vai precisar avançar no consumo de eletricidade per capita. E que eletricidade é essa, né? Um pouco da conversa que a gente está falando. E aí, para trazer alguns números também sobre pobreza energética, fiquei muito feliz com a análise que a Glaucia trouxe aqui, super completa. Acho que a EPE é um grande orgulho nacional também. E alguns dados aqui concretos de como é que isso está acontecendo hoje no Brasil. A terceira pesquisa, inclusive, é do Instituto Polis, que eu já referenciei a Bruna ali, que mostra a questão da qualidade, que como os índices de qualidade de fornecimento de energia são piores em regiões de menor renda, em regiões de maior vulnerabilidade social. Então, os apagões que tiveram aqui em São Paulo nas últimas semanas são o dia a dia das favelas pelo Brasil. Em Natal e Ano Novo, que está chegando, quando a gente conversa com o pessoal das favelas, é comum, todo o Natal e Ano Novo é apagão nas favelas, porque sobrecarrega a rede. A gente sabe que sim, tem muitos gatos, conexões clandestinas, e ninguém mais quer continuar nessa situação, né? E a energia solar, especialmente integrada com baterias, com armazenamento, pode ser um caminho interessante para a gente melhorar a qualidade do fornecimento de energia. E a gente tem uma grande oportunidade agora, que é a revisão de concessão de mais de 60% do mercado de distribuição de energia elétrica no Brasil. E a gente trabalhou muito, inclusive mandando as contribuições lá para o EPE, para o MME, para a ANEEL, para que esses novos contratos e as diretrizes deles tragam essas perspectivas de combate à pobreza energética com recursos energéticos distribuídos para a gente construir uma nova realidade. E as distribuidoras, a gente entende que tem um papel importante nesse processo, porque é quem tem ali toda a base de ativos, de clientes já, tem programas regulados pela ANEEL, como de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de eficiência energética, que podem ser fontes de financiamento fundamentais para a gente implementar esses projetos de geração distribuída de interesse social. Como a gente tem conceituado, né, nesse último ano, eu estou com um material ali que traz uma conceituação técnica desse conceito que a gente está trazendo e pode ser incorporado em políticas públicas. Os outros 2 aspectos acho que são mais comuns. A Glaucia falou aqui também do aspecto primordial, primeiro, da pobreza energética, que é efetivamente você ter acesso à eletricidade, né? E essa ainda é uma realidade que não chegou para mais de 1 milhão de pessoas, especialmente na região amazônica. E o estado que tem mais gente sem acesso à eletricidade é o estado do Pará, em que vai sediar a COP30 no ano que vem. Então, a sociedade civil tem pleiteado para que as metas de universalização do acesso, que eram lá para a década retrasada, 2009, 2010, né, sejam antecipadas para que a gente consiga dar essa sinalização na COP30 e mostrar essa vitória, para que o Brasil tire 10, está tirando 9 ali, tirou, como a Glaucia mostrou aqui, mais de 17 milhões de pessoas de não ter acesso à energia elétrica no governo Lula, com Luz para Todos. E falta um pouquinho, se a gente tiver um empurrão forte aí do governo, com parceria da sociedade civil, do setor privado,
a gente consegue, especialmente agora com a competitividade da fonte solar e do armazenamento, com as tecnologias de microrrede que existem e toda a mobilização que a gente já tem hoje na sociedade civil, no setor privado, para mapear as comunidades, para fazer esses modelos darem certo. Então, acho que esse é algo que a gente pode trabalhar muito forte no ano que vem. E um dado também do IPEC mostra que 46% dos brasileiros, e aí é importante ressaltar um dado, é uma pesquisa de percepção, dizem gastar mais do que metade da sua renda familiar com despesas energéticas. A gente ainda não tem, né, Glaucio, o observatório, acho que fiquei muito feliz de ver isso hoje aqui também, vai poder dar esse dado com mais confiança, com mais clareza para a gente. Quanto gastam hoje os brasileiros com energia? Não temos ainda, e as distribuidoras podem ser um canal para trazer esse dado para a gente e a gente desenhar políticas públicas com mais base em dados, né? E a crise climática tem agravado ainda essa situação. Pela nossa dependência hídrica da matriz, a crise climática tem alterado o regime de chuvas, que é um dos fatores que tem levado ao acionamento de termoelétricas e aumentado o preço. E, por outro lado, também os eventos climáticos extremos têm causado cada vez mais apagões. Aqui em São Paulo foi um exemplo, mas, como eu falei, nas favelas é um exemplo diário, que estão causando danos à rede de distribuição e causando mais apagões para quem mais precisa. E a gente enxerga, então, principalmente na geração distribuída de energia solar com interesse social, alguns papéis sociais de resolver alguns desafios desse e dar alguns caminhos para a gente. Então, a redução de despesas com energia é uma delas. A fonte solar já é, segundo a Agência Internacional de Energia, a fonte mais barata da história de geração de eletricidade. Caiu 90 e pouco por cento na última década, mas também é a líder de geração de empregos. Então, pode gerar emprego e renda nas comunidades de forma descentralizada, permite criar novos modelos de negócio social, como a gente criou lá no Rio de Janeiro, com a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, que tem aí há 3 anos já operado e reduzido a conta de luz de mais de 50 famílias, 4 comércios e 2 escolas da comunidade, e temos replicado esse modelo para outras regiões do Brasil. Além do fato também, que eu gosto muito desse, que é o primeiro ali, quando se fala de sustentabilidade como um todo, é muito abstrato para a população brasileira, né? A Amazônia, cara, nunca foi na Amazônia, mas quando você traz uma plaquinha solar, bota no telhado, você materializa, você tangibiliza a discussão de transição energética, de sustentabilidade, e as pessoas sentem no bolso e veem ali acontecendo. Então, é uma porta de entrada, eu acho que para a discussão de sustentabilidade com a população brasileira. Tá? Para finalizar a minha fala, eu trouxe aqui alguns desafios que eu já falei aqui, mas só registrado para a gente aqui. Eu já falei da questão de dados, então eu não sabia do observatório, acho que já é um caminho muito legal, gostei muito do projeto Tecendo Conexões, super parabéns à EPE por isso. O Michel comentou a questão do capital inicial e do acesso a crédito, então acho que a gente tem que trabalhar por mais linhas de crédito adequadas para a geração distribuída e para pequenos e médios comércios também, mas para famílias conseguirem acessar. Então, os mecanismos de financiamento não estão chegando ainda nessas famílias. Os modelos de negócio que diluem esse custo inicial da solar, fazendo, por exemplo, a locação, assinatura, com pagamentos mensais, tem um volume mínimo aí de 400, 500 kWh mês e, naturalmente, chegam só em comércios e famílias de alto poder aquisitivo. Para além da capital inicial que elas têm, os modelos de negócio que permitem o pagamento mensal ainda estão restritos a também um piso de volume mínimo. Tá? Enfim, tem outras barreiras técnicas que a gente tem trabalhado também. As concessionárias, na sua maioria, ainda são uma barreira também, um desafio para a gente seguir. E a questão do domínio territorial e da informalidade nessas comunidades faz com que também acho que a gente tem que articular muito com os governos municipais, a sociedade civil e outros arranjos institucionais que conseguem chegar nesses lugares e podem se somar ao poder público para que a gente chegue efetivamente na ponta. E, para finalizar, efetivamente, alguns caminhos que eu acho que a gente pode percorrer. Muitos caminhos já foram apresentados aqui, mais estudos ainda são necessários para também a gente conseguir mensurar os retornos sociais de projetos de geração distribuída de interesse social, para que, por exemplo,
uma ferramenta de avaliação que é o RCB, o retorno custo, a relação de custo-benefício do PE, por exemplo, consiga incorporar também aspectos sociais desses projetos. A gente ainda não tem. E tem metodologias novas, como o retorno social do investimento, que podem ser incorporadas nesses mecanismos de análise do poder público e das distribuidoras sobre seus projetos. Acho que o governo também precisa priorizar isso, não só no Ministério de Minas e Energia, porque a gente está falando de uma solução transversal aqui, Ministério das Cidades, com programas de urbanização de favelas, como Periferia Viva, que a gente vai começar a trabalhar agora em parceria para incluir a geração distribuída de interesse social. E é como eu falei, o Programa de Energia Limpa no Minha Casa Minha Vida é uma boa ideia que ainda não saiu do papel. O PERS é uma boa ideia que ainda não saiu do papel. O programa também de agricultura familiar com energia solar é uma boa ideia que ainda não saiu do papel. Então, acho que com colaboração a gente consegue tirar essas boas ideias do papel, construir, fazer com que essas políticas públicas a nível federal e subnacional, como a gente tem trabalhado aqui, é só um exemplo das que a gente tem colaborado, possam, então, por exemplo, na COP30 do ano que vem, ser mostradas aí como um sinal de que o Brasil é realmente uma liderança na transição energética justa e inclusiva no mundo. E aí alguns convites aqui também da Absolar para vocês no ano que vem continuarem acompanhando aí esse trabalho maravilhoso e serem associados da Absolar, que tem essa FT social liderada aí por mim, pelo Michel, trazido essa perspectiva social para a transição energética. Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. É bom também ver alternativas para expandir aí, o uso da energia solar, né, nesse âmbito. Agora sim, a Glaucia Botelho, a vice-coordenadora... Agora é a Karina. Agora é a Karina, né? Da Eu tô BME. dando conta aqui. A diretora de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, Karina Souza. Então, acho que boa noite a todos já, né? Praticamente 6 horas. Aqui eu vou trazer um pouco do que o Ministério está tentando fazer, né? O que nós estamos nos propondo a fazer para tentar endereçar alguns desses desafios de acesso à energia e de transição energética para a população que ainda carece desse acesso, né? Em nome do Ministério, agradecer o convite, né? Aqui a Absolar, ao Michel, ao Eduardo, de nos convidarem a participar desse papel e mostrar um pouco do que nós estamos ali tentando fazer no Ministério. A Glaucia trouxe um pouco que é a definição de transição energética justa e inclusiva. Nós colocamos na Política Nacional de Transição Energética, então o Brasil hoje tem a Política Nacional de Transição Energética definida numa resolução do CNPE, e foi importante colocar no CNPE, porque é o Conselho de Política Energética Brasileiro, então tem diversos ministérios, diversas políticas envolvidas. E ali eu gostaria de destacar que é minimizar impactos negativos, a promoção de equidade e participação social nas soluções, minimizar impactos negativos e maximizar as oportunidades, que eu acho que é um pouco também do que você trouxe aqui, né, com a ONG. Então, assim, não é somente grandes investimentos, não são somente trocar um combustível mais poluente por um combustível menos poluente. É o que a transição energética traz como oportunidade para as comunidades, para a sociedade. E isso é a definição de transição energética justa e inclusiva, tá? E isso está na nossa resolução na Política Nacional de Transição Energética. E, além disso, a gente colocou também, como bem trazido pela Glaucia, aqui da EPE, como não havia uma decisão clara, uma definição clara para o país de pobreza energética, a gente incluiu, então, na Política Nacional de Transição Energética, a definição, que é a situação em que domicílios ou comunidades não têm acesso a uma cesta básica de serviços energéticos, ou não têm plenamente atendidas suas necessidades energéticas. Então, não é somente o primeiro acesso que a gente fala, que é a luz para todos, não é só ligar uma luz ou ter uma geladeira, mas ter a sua cesta básica de serviços atendidos para a produção, desenvolvimento econômico, para ter um conforto no lar, né, seja refrigeração, seja ventilação. Então, ter a sua cesta de serviços plenamente atendida. E como nós, do Ministério, podemos fazer, né? E o que isso significa na prática?
Então, aqui eu trouxe o fenômeno de seca na região norte do país, que a gente teve em 2023 e em 2024. Os fenômenos climáticos afetam justamente as populações que estão em pobreza energética, que não têm plenamente atendidas as suas necessidades energéticas. Se aqui em São Paulo, que eles têm, teoricamente, suas necessidades atendidas, já sofrem com as mudanças climáticas, imagine quem não tem, como é que é a vida nesse caso. Então, nessa população, aqui na região norte do país, aqui são fotos do Amazonas, a região de Tefé e Envira, que ficaram nessa situação completamente isoladas, sem acesso à água, não somente acesso à energia, né? Então, localidades que tinham combustível, que elas localidades têm energia a partir de óleo diesel, combustível fóssil, que chegava em um dia, começou a chegar óleo para a geração elétrica a partir de 10 dias. Levava 10 dias para o óleo diesel chegar. Então, isso é a pobreza energética que nós podemos atuar como política pública, que é os sistemas isolados, que é um pouco que a Glaucia trouxe. São 3 bilhões de consumidores na região norte do país, em todos os estados da região norte, que são atendidos majoritariamente por óleo diesel. E aqui nós temos 3 perfis desses sistemas isolados, uma cidade com 11 mil habitantes, Tefé com 61 mil habitantes e Cucuí com 236 habitantes somente. Todas elas têm o mesmo perfil, são atendidas majoritariamente por óleo diesel. E quando tem um fenômeno climático, como a gente viu anteriormente, elas ficam ainda mais expostas. E são 3 milhões de consumidores, são todos os estados da região norte, possuem localidades dependentes do diesel ainda. E com essa realidade foi criado o programa Energias da Amazônia. Então, o que eu vim trazer, nós temos diferentes frentes, né? E uma delas são programas que conseguimos tirar do papel nesses últimos anos. É o programa Energias da Amazônia, onde 211 localidades que foram identificadas com 80% de dependência no óleo diesel, combustível para geração de energia. E a meta do programa é reduzir essa dependência, é dar a energia com qualidade, com confiabilidade, ao preço justo, que é uma das premissas da pobreza, né, da gente ter transição justa, mas não dependendo do diesel, com energia renovável. E com isso foi publicado, então, que é uma das notícias que a Glaucia trouxe. Esse ano vai ter o leilão de contratação de geradores para atender os sistemas isolados. São 10 localidades, 49 megawatts de potência requerida para atender 69 mil pessoas. E o que isso significa? A gente colocou no leilão como diretriz uma participação mínima de 22% de renovável. Então, teoricamente, essa solução de geração não pode ser somente uma termoelétrica a diesel. Tem que ter solução renovável. E essa solução renovável na região norte, eólica, não tem grande potencial, é a solar. É solar com armazenamento. Então, para esses 69 megawatts de potência requerida, 22% deve ser minimamente com solução renovável, que significa solar e armazenamento para essas localidades. Eu não consigo voltar, mas são 9 localidades no estado do Amazonas para atender. Para cá? Aqui. Então, são aquelas localidades do estado do Amazonas e uma localidade no estado do Pará, com 10 megawatts a serem contratados no final de maio do ano que vem. Então, essa é uma das frentes das políticas que a gente está tentando endereçar para fazer uma transição energética justa, que é tirar dependência de combustível fóssil com combustível renovável para uma população que não tem suas necessidades atendidas plenamente. Elas estão totalmente vulneráveis em relação à qualidade, à confiabilidade e à renovabilidade dessa geração de energia elétrica. Então, é o que eu quis trazer. Temos alguns programas que ainda têm barreiras e dificuldades para sair do papel, mas temos outras iniciativas que conseguem avançar, né, e trazer a transição energética justa e inclusiva. Outra frente que a gente está trabalhando é o AgriPV, que o Eduardo Solar trouxe. O Eduardo Solar. Vou usar o Eduardo Solar. O Eduardo Ávila trouxe, são as soluções AgriPV. Então, assim, a gente já tem solar, como falou, né, já espalhado pelo Brasil, tem todo esse mercado consolidado, mas na população rural, na agricultura familiar, como está o acesso à energia solar para essa população? Como eles conseguem ter acesso a colocar painéis solares para não só suas necessidades básicas, ligar a luz, ter uma geladeira, mas ter um desenvolvimento socioprodutivo dentro da sua propriedade, eu ia falar produção, dentro da sua propriedade. E é isso que a gente quer focar no nosso departamento de transição energética, como incentivar painéis solares, solução solar
para a agricultura familiar, para não atender só a sua necessidade básica de ligar a luz e geladeira, mas trazer desenvolvimento socioeconômico para essa população, para essa recorte da sociedade. Então, aqui alguns recortes, como a solução AgriPV hoje a gente vê grandes painéis solares sem nada embaixo. Então, a ideia é ter um cultivo debaixo dos painéis de fato. E quais cultivos são esses, né? E aí que a gente vê alguns estudos técnicos, você colocar, tem vários estudos técnicos. No país, então, já temos Federal Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Norte, a USP, IFMA, Tocantins, Paraíba, Pernambuco, Paraíba e Maranhão, estudando essa solução. Então, os estudos técnicos estão sendo feitos. O que falta, então, essa é a nossa pergunta que a gente vai tentar resolver. O que falta para essa solução se disseminar no país? Já que há tanto estudo técnico e em outros países já está um pouco mais desenvolvida a solução AgriPV. Então, a Agência Internacional de Energia mostrou que o Brasil se torna o oitavo maior gerador de energia solar no mundo em 2023, e o Brasil tem 235 mil estabelecimentos, propriedades de agricultura familiar. Como a gente concatena esse potencial inteiro que nós temos, somos o oitavo maior gerador de energia solar no mundo, estamos crescendo, previsões de crescer, o PDE trouxe pressão de crescimento enorme que a solar vai ter, mas como a gente atende a essa população, a essa sociedade que precisa dessa solução para se desenvolver, para ser pessoas de sucesso, né? Para que realmente possam ali ter uma qualidade de vida melhor. Então, é isso que a gente vai trazer, né? Então, a gente vai tentar enfrentar o elevado custo da energia, a dificuldade de acesso à energia elétrica e dar valor agregado a esse produto. A gente, com a parceria Brasil-Alemanha, a gente fez um estudo, que é o estudo que está aqui na esquerda, e a gente vou deixar disponível o link com essa apresentação, que é as oportunidades e desafios que o Brasil tem para a solução AgriPV no país. Fez um compilado de diferentes estudos dessas universidades, principalmente em Santa Catarina, e também das soluções, das experiências no mundo afora. E como a gente traz isso como desafio e oportunidade para o país para implementar. Tá? Então, um dos principais identificados, os módulos hoje e as estruturas não são adaptadas para a solução AgriPV. Não há profissionais com experiência técnica o suficiente para fazer a instalação, operação e manutenção desses equipamentos. E a gente precisa fazer a integração dos sistemas com as plantações da agricultura familiar. São plantações, hoje, no país, a gente tem um perfil de cultivo na agricultura familiar. Então, quais desses cultivos se adaptam à solução de AgriPV? E os custos iniciais que são altos, que vêm um pouco da linha de financiamento, né? Então, a gente está trabalhando nessa frente para conseguir avançar. E um outro ponto que nos preocupa, mas eu acho que a gente tem grande frente de avançar, que são a geração centralizada, no caso de solar, né? Que é a foto do Paraíba, no estado do Paraíba, né? Em Coremas, na Paraíba. E como a gente enfrenta, então, a geração centralizada com grandes empreendimentos, fazer isso uma transformação na comunidade. Como fazer um grande investimento, né, um grande empreendimento ser, de fato, um ponto de transformação naquela comunidade, com transparência, com abordagem correta, adequada para a comunidade e trazer um impacto positivo, né, mitigando, então, os impactos negativos. É isso que a gente está endereçando, conseguiu endereçar e pretende endereçar as outras frentes. O PES, com o estudo da GZ, então, a gente mapeou quais foram os desafios por PES, conseguir sair e avançar, quais são as principais barreiras e entender o que pode ser ajustado. No Minha Casa Minha Vida, então, trabalho aproximado, né, próximo com o Ministério das Cidades, para conseguir, de fato, encontrar soluções e avançar esse recorte da sociedade, que é a sociedade que não tem as suas necessidades plenamente atendidas, mas podem ter o benefício da geração solar para uma transição energética justa e inclusiva de verdade. E eu tenho um vídeo, pode pedir para clicar ali? Vai ter que clicar, ele está ouvindo? Tá. Tem que clicar no nome no programa, que encerra um pouco assim. A gente não consegue abraçar tudo, mas pelo menos a gente consegue fazer esses 3 frentes e avançar nas outras frentes para a transição energética justa e inclusiva. Eu não sei se vai conseguir, porque tem que clicar, né? Só tem que clicar no nome lá, porque é um link, então eu não sei se ele consegue. No programa lá em cima. No nome do programa. Como ele é um link, eu não sei se ele tem dificuldade para acessar.
Mas se não conseguir, é melhor liberar o painel, para não passar muito tempo. Vai selecionando as perguntas, vai pensando que roda. Não vai funcionar. É porque é a nova apresentação que mandou lá. É porque como é um link, eu acho que ia ser difícil ele conseguir, de fato, conectar. Obrigada. A maior floresta tropical do mundo mais iluminada. E agora com energia limpa e renovável. O Ministério de Minas e Energia chega na terra do açaí para mais uma entrega do programa Energias da Amazônia, que está acelerando a transformação energética da região norte em benefício das pessoas, gerando mais oportunidades com energia mais segura e confiável. Com a interligação de Juriti e Santa Cruz do Arari, além das obras em curso nas regiões de Aveiro, Oeiras do Pará, Cotijuba, Afuá e Chaves, o MME garante mais desenvolvimento, levando energia limpa e renovável para as comunidades da Amazônia Legal. Ao todo, são 17 sistemas isolados para atender as comunidades do Pará. São mais de 45 mil unidades consumidoras e o maior consumo vem das residências. A chegada das linhas de transmissão é o início da transição energética na região, com mais desenvolvimento, segurança energética e qualidade de vida. E para trazer ainda mais segurança e confiabilidade, o Ministério de Minas e Energia anunciou este ano o leilão dos sistemas isolados para a contratação de energia elétrica para diversas localidades do norte do Brasil, garantindo o suprimento de energia mais firme, segura e de forma cada vez mais sustentável. Neste leilão estão previstas soluções híbridas, combinando energias limpas com as termoelétricas, especialmente nas regiões sem previsão de serem interligadas ao sistema nacional. Estamos trocando energia gerada nas termoelétricas a diesel, que tem algumas oscilações, por opções com maior confiabilidade, limpas e renováveis, na luz que a população acende em casa. Este é o programa Energias da Amazônia, promovendo a transição energética. É energia limpa e segura para o povo. É cuidado com o futuro do Brasil, de Belém e do planeta. Vem com a gente! Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Muito obrigado, Karina. A gente tem 10 minutinhos para perguntas. Maravilha. Obrigado, Cris. Karina, obrigado pela fala. Glaucia, Wellington, Edu, todos. Foi bom aqui para a gente iniciar, enfim, essa conversa, entender os temas que estão vigentes agora. Como a gente falou, tem muita ideia boa que ainda não saiu do papel, tem ideia que está saindo do papel, enfim, políticas que estão sendo implementadas. A gente recebeu aqui algumas perguntas do público e, bom, selecionando algumas, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre financiamento, que acho que é um pano de fundo aqui, enfim, de todo esse tema, porque, sendo crasso, sem dinheiro nada vai para frente, é sempre o gargalo. E, bom, ficou enquanto pano de fundo aqui, mas a gente não abordou ele diretamente. Então, pensando em financiamento, quer dizer, a pergunta que foi feita é qual é o papel das fontes de financiamento para a gente alcançar maior justiça e igualdade no processo de transição energética, tanto do ponto de vista do financiamento direto, quanto das formas indiretas de financiar a energia solar para classes baixas. Só dando uma pincelada aqui no que eu vejo muito, enfim, com muita proximidade do financiamento, tentando fazer com que o crédito chegue às classes de baixa renda, a gente vê uma dificuldade de mitigar a percepção do risco de crédito. Ou seja, os bancos entendem que, se eles financiarem esses sistemas solares, esses sistemas de energia limpa, os usuários finais não vão pagar. Por mais que o número de inadimplência nacional é de 4%. Né? Energia elétrica é um bem essencial, as pessoas pagam energia antes de pagarem por alimentação, mas, enfim, essa percepção do risco de crédito, ela é muito grande. Assim, do lado dos bancos, eles não conseguem fazer essa liberação de crédito. Então, como é que a gente pode fazer para destravar
o mercado privado de crédito para que eles possam alavancar, literalmente, as políticas públicas que a gente efetivamente está querendo implementar aqui. Existem mecanismos de governo. Karina, vou te pedir para começar, assim, enfim, dando a sua visão sobre isso. Se tem alguma forma que a gente pode fazer com que os bancos tenham uma percepção de risco mitigada do crédito que eles vão ofertar para as populações. Eu acho que realmente é um trabalho a ser feito com os bancos da percepção. O que a gente tenta fazer no Ministério de Minas e Energia é abrir que as oportunidades existam, né, como política pública. Por exemplo, do AgriPV é um desses pontos, né, que a gente vê que é um custo alto a solução AgriPV, a agricultura familiar ela não tem tanto acesso à linha de crédito, tem o plano que foi o Eduardo colocou, né? Mas assim, o que a gente está tentando com a solução de AgriPV, pelo menos, é uma forma que a gente está tentando desenhar para que, tecnicamente, ela esteja mais redonda e amadurecida, e isso convença a contratação. Abra algumas linhas de crédito específicas, com o próprio MDA ou com alguma política pública já estabelecida, para que haja ali uma linha de crédito específica para essa solução. Então, pode ser um exemplo, pode ser um estudo de caso do que a gente conseguir evoluir para soluções, por exemplo, para comunidades periféricas, que é um pouco que o Eduardo está tentando trazer a gente também, né? Como a gente leva a solução distribuída ali nas comunidades periféricas que tem essa qualidade, esse índice de atendimento não tão adequado. Eu acho que a gente precisa, como política pública, desenhar qual é o problema que a gente pode ajudar a resolver para deixar tudo um pouco mais redondo e o mercado, os bancos, possam se sentir mais confiantes, mais seguros para fazer o financiamento, né? A gente não pode ir diretamente lá no banco dizer assim, olha, confia, ou vai lá, dá a linha de crédito, ou diminui a taxa de juros, como política pública ali, área técnica. O que a gente faz é tentar desenhar tecnicamente esse arranjo, deixar a política pública estruturada para dizer assim, qual é a pergunta que eu estou resolvendo, qual é o problema que eu vou atender. Isso mais redondo traz uma segurança para o mercado, para os bancos conseguirem atender, porque vai ter um direcionamento político do interesse de resolver uma problemática. Mas essa problemática tem que estar bem claro, o que a gente está endereçando, o que a gente está resolvendo, e aí eles poderem atuar com linhas de crédito. Eu acho que é um caminho. Falando como formulador de política pública, como eu posso ajudar. Claro. E, então, você entende que é mais uma questão do governo ter linha, assim, para dar o primeiro start assim, dessas políticas públicas, né, esse primeiro empurrão até que o mercado abrace. Você entende que é mais uma questão do governo, via Ministério, MDA, etc., ter linhas de financiamento para dar esse start, como é a Caixa e tal? Porque o MDA tem linhas de financiamento claras, né? Agora, para a problemática em comunidades periféricas, né, nas regiões que tem atendimento, não sei se vai ter um ministério com uma linha de financiamento, mas pode ter algum programa que é o que está se tentando resolver, com o PES, ou o que foi com Minha Casa Minha Vida, que é uma faixa de renda menor. Então, você dá uma sinalização ao mercado que é de interesse, que ele falou, olha, eu tenho interesse, é de interesse do governo, né? Mas ali há alguns questionamentos técnicos regulatórios que não foram plenamente desenhados e traz essa insegurança. Então, assim, eu posso trabalhar na insegurança técnica regulatória, além da insegurança da inadimplência, né? Fora a segurança da inadimplência. Não, maravilha, obrigado. E em termos de formas indiretas de financiamento, né, Wellington, a gente vê assim, você criou um mecanismo com alimento solar, onde, na verdade, você pode financiar, enfim, qualquer política social, né? Não é só energia solar, não é só redução de preço de energia, na verdade, existe, enfim, um mecanismo de financiamento ali dentro do alimento solar. Você entende que isso é escalável a nível nacional? Eu acredito que aquilo que a gente faz no Norte ela pode ser implementado em qualquer cidade do Brasil, até mesmo fora do Brasil. A gente tem desenhado um sistema de empreendedorismo social com financiamento do sol. Lógico que nós estamos com de R$ 1 em R$ 1 ali, né, formiguinha. Nós já temos um resultado expressivo a nível nacional, só que nós estamos muito longe do nosso potencial. Eu acredito que dar voz aos projetos, tem muitas empresas do Brasil que poderiam nos ajudar, mas que não nos conhecem. Então a gente vai esbarrando por elas, né, e essa linha de financiamento vai agregando dentro do Instituto do Alimento Solar, e cada vez mais placas, mais financiamento, e com isso a gente vai
galgando novas cidades e financiando novas realidades sendo transformadas em lugares inóspitos. Um dos lugares que está no nosso coração é a Amazônia. Assim, nós sonhamos com a Amazônia, temos conversado com algumas pessoas para que a gente possa começar, né? Porque uma vez começado, é como se fosse uma bolsa de valores do sol, né? Ela só vai se valorizando e retroalimentando, gerando essa linha de financiamento solar mesmo. Então, o empreendimento, por exemplo, como o Açaizinho, que nós conseguimos esses freezers comprados pelo sol. Então, é o sol gerando empreendedorismo social. Com isso, eu acredito que o maior número de pessoas conhecendo sobre a realidade da energia solar e como empregar isso, o que o Eduardo faz no Rio de Janeiro, né, como empregar isso nas suas comunidades locais, lidando com as pessoas que estão dentro da comunidade e educando, que é o que eu tenho tentado fazer no Norte de Minas, com outras instituições que já têm o mesmo valor, que querem fazer acontecer, mas que não sabem como fazer. Eu acredito que o poder público, né, pode nos auxiliar e pode nos ajudar a construir essas narrativas, né, de educação de quem já está operando, trazendo a fonte de energia solar como uma mola propulsora para a transformação social do Brasil, né? Acho que é isso. Maravilha. E esse ponto da educação ele é super importante, né? A gente que vê projetos sociais, enfim, de perto com energia solar, a gente sabe que botar placa solar e abandonar ela é pior do que não botar placa solar lá, enfim, e fazer uma intervenção. Então, pegando esse gancho, direcionar aqui, Eduardo, uma das perguntas que fizeram foi como a gente consegue envolver e capacitar as comunidades locais na implementação e manutenção de sistemas de energia solar. Essa questão de capacitação. Eu acho que assim, eu queria primeiro comentar a questão do financiamento também, que com certeza tem esse lado da liberação de recursos que tem a partir da instalação solar, como o Wellington falou, mas eu concordo que o grande gargalo está no financiamento da implantação desses sistemas, porque a gente está acostumado a pagar pelo consumo de energia mês a mês e, apesar da fonte solar ser mais barata, ela tem um capital inicial requerido muito alto, é muito caro de início, tem um custo inicial muito grande para você fazer. E é muito na linha que a Karina falou, eu acho que é a minha perspectiva, que para a gente atingir, eu acho que esse estágio de maturidade do mercado, Michel, em que os bancos privados vão estar financiando, eles têm que, obviamente, perceber um perfil de crédito positivo, mas primeiro ele tem que haver. Então, ainda não existe histórico de crédito da população de baixa renda com o modelo de solar, de GD. A gente está tentando criar os primeiros pilotos com financiamento a fundo perdido, porque a gente não sabe qual que vai ser o perfil de crédito daquele segmento ali. A gente tem errado com dinheiro que não tem que ser reembolsável, errado e acertado e apreendido. Acho que entra aí o modelo de blended finance, financiamento público também, com, enfim, como a Karina falou, mas outras formas de financiamento, como o PE, o PID da ANEEL, para criar os primeiros projetos, dali na escala das dezenas, dos milhões, dezenas de milhões, e aí realmente, para você dar a escala depois, que você tem os modelos desenvolvidos, a estrutura ainda não tem. Acho que é um primeiro passo para que depois... E aí também acho que é importante a gente pautar bancos de desenvolvimento multilaterais, G20, COP, para que, como a gente criou o TFFF para as florestas, a gente crie alguma plataforma de financiamento de transição energética justa e inclusiva para esse tipo de projeto, trazendo capital internacional. E isso é necessário para fazer educação também, e aí, enfim, acabou o tempo, mas usar Sistema S, usar as universidades, os institutos federais, as prefeituras, os estados, é importante para capilarizar isso. Aí, só complementando, que é um pouco disso que a gente tem a nossa preocupação também, né? Não é só a instalação dos painéis, mas a capacitação da localidade como um todo, da região, né? Então, de quem está recebendo a instalação do painel, ali na comunidade, você tem um agente que ele é o responsável por aquele sistema, mas no município tem uma escola técnica, alguma que possa capacitar toda aquela geração, e também na região, porque você tem uma cadeia de capacitação que você tenha diferentes formações na região disponíveis. Na região amazônica é o que a gente mais ouve.
tem alguns exemplos bem-sucedidos de aplicação de PID em Santa Helena do Inglês, com geração de armazenamento solar, que eu visitei, não tem mais geração diesel. Eles eram dependentes do Luz para Todos como primeiro acesso, eles saíram da dependência do primeiro acesso, já tem comércio, pousada, já tem freezer. Então, assim, trouxe um desenvolvimento socioeconômico, e tem um líder comunitário que ele toma de conta dali do solar e da bateria. Mas aí precisa ter a região em volta também com esse conhecimento para que ele possa ligar e ter um técnico aproximado, né? Então, assim, as soluções de PID, elas ajudam a disseminar o como fazer, que é possível fazer. A gente coleta dados dos benefícios, do impacto que a comunidade tem. É muito bonito de ver o impacto que a comunidade tem quando ela recebe uma luz, uma energia confiável, de qualidade, e que ele sabe que é renovável. Ele quer primeiro qualidade, ele não quer ficar sem luz. Ele quer saber que aquela luz é renovável depois. E aí eles têm orgulho de falar que aquela comunidade, aquela luz ali é deles, aquela energia é deles, né? Mas isso ser replicado é importante, usar os PID. Todos os bancos, gente, todos os bancos estão interessados em aplicar em regiões que não têm acesso a energia de qualidade com soluções de transição energética e soluções renováveis. Banco Mundial, BID, KfW, BNDES, todos estão interessados. A gente, BASA, na região amazônica, a gente precisa do modelo de negócio estruturado, que é isso que a gente quer tentar fazer. Qual é a dificuldade técnica, qual é a dificuldade regulatória? Estruturar um modelo para que os bancos possam aplicar o financiamento em diferentes níveis de financiamento. Grandes gerações, como vai ser o leilão dos sistemas isolados, mas, como vocês viram, tem localidade de 236 habitantes, é uma solução menor, é um nível de financiamento menor. E aí, menor ainda, Santa Helena do Inglês são 15 casinhas ao redor do campo de futebol. É essa a solução, às vezes. E ali fez a diferença enorme na vida daquela população. Então, diferentes modelos de negócios que a gente precisa se estruturar, precisa abrir a caixinha e trazer eles para dentro. Eles querem, eles precisam da segurança de como fazer. Não, eu sei que a gente já aqui passou o tempo, mas acho que esse ponto da capacitação, ele acaba sendo muito intrínseco, né, também o financiamento, porque é o que você está dizendo, a gente financiando, a gente tendo sucesso em implementar isso, como é que a gente consegue fazer um programa de capacitação em escala, né, um programa que envolve a região e etc. Enfim, não sei se, Edu, você queria comentar alguma coisa sobre isso, enfim, suas experiências. A gente... Edu está colaborando com a Bessolar. Quer dar um minutinho de palavra aqui, Hamilton, que é da Rede Paulista de Bancos Comunitários, estava no Intersolar. Sim. Ele levantou ali para dar uma palavrinha aqui sobre financiamento. Eu vou ser breve, porque eu acho que a gente tem que sair daqui diferente da forma como a gente entrou. Eu queria propor um diálogo com o Ministério, porque eu passei por uma experiência, apresentei um projeto de geração de emprego, de capacitação, geração de energia nas periferias de São Paulo, junto com o BNDES no programa do Periferia Viva, que é o BNDES Periferias. Só que eu propus que isso fosse feito no formato de cooperativas. Eles entenderam que aquilo não era geração de emprego e renda. E quando eu falo de energia solar, eles quase me bateram, porque isso não é empregabilidade, não é geração de renda, porque eles acham que isso daí é só o que eles financiaram lá no Vale de Jequitinhonha. Alguém precisa conversar com o BNDES, de verdade, né? Eu ia sugerir isso, a gente montar uma reunião com BNDES Periferias, para a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque tem um potencial enorme de geração de empreendedorismo, geração de renda e um monte de coisa. Então, aí falta esse diálogo, só isso. Obrigado, Hamilton. Não, assim, mas, Cris, quer dizer, o pessoal ainda está falando, esse aqui é o miolo do painel, acho que a gente consegue empurrar... Caiu o meu argumento, caiu. Bom, as considerações finais são agradecer, não tem, enfim, a gente aqui começou a tatear, né, realmente a essência do problema, enfim, acho que tem várias coisas aqui para a gente aprofundar, a gente começou aqui a aprofundar um pouco sobre o financiamento, tem a capacitação que é um desafio de escalar isso, né, porque ela tem que ser localizada. Os dados, muito importante, a gente nem chegou a falar aqui com mais detalhe, mas assim, acho que todos estamos muito felizes com esse programa tecendo conexões.
E vamos acompanhar para que a gente possa realmente municiar o Brasil de dados, que sem isso a gente não consegue formular políticas públicas do ponto de vista técnico. Não consegue o financiamento e sem não conseguir o financiamento não acontece. Então, assim, temos muitas conexões aqui, enfim, entre esses temas. Temos conexões diretas entre esses temas, então esse programa Tecendo Conexões é muito importante. E agradecer aqui vocês por estarem aqui. Wellington com a sua ONG, Eduardo com a sua Alimento Solar, Revolução Solar, são exemplos de pioneirismo, de combate à pobreza energética com a energia solar. Conversem com eles aqui quando a gente terminar, apoiem a ONG do jeito que dá, seja dando conhecimento, seja dando, enfim, opinião, doando, não importa. Realmente, doação não é a única forma de contribuir, mas conversem. Se interessou, troca uma ideia. Eles vão estar aqui ainda depois do evento. E obrigado por ficarem até aqui, quem ficou. E, como diria meu grande amigo Rodrigo, abraços ensolarados. Bom, em nome da AB Solar, eu queria agradecer a participação de todos. Acho que resumindo o painel aqui, o Michel já fez as considerações, mas a gente viu que tem casos de sucesso, a gente viu o governo, tanto como planejador quanto fomentador de política pública, ali apresentarem os planos. Então, eu nunca tinha visto assim tão detalhado, então para mim foi uma surpresa muito gratificante. E eu pegaria como frase final a frase da Karina, do tipo: a gente sabe o que precisa, tá tudo aí, o que falta para a gente colocar isso aqui em funcionamento. Acho que isso para mim seria o ponto-chave do painel, e a gente já saiu com uma missão aqui, né, de botar para conversar tanto o Hamilton quanto o Wellington e o Eduardo, de tentar fazer alguma coisa para viabilizar novos projetos, né. Eu queria só chamar aqui o vídeo dos nossos apoiadores, antes da gente terminar, e aí alguns recadinhos finais aqui, por favor. Sunlight broadens our horizon as we head for the unknown. What we do is to create a wonderful future. Astronergy for a greener world. Nossa história começa em 1994 no setor de alumínio, com uma visão clara: ouvir as necessidades do mercado, conhecer as oportunidades e transformá-las na diferença que podemos causar na vida das pessoas. Com 9 produtos patenteados e com capacidade produtiva de 1.200 toneladas por mês, cumprimos os desafios únicos dos telhados e solos brasileiros. Solar Group, o alicerce da sua transição para a energia solar. Perfecting even the smallest details in the pursuit of excellence. We endeavor to increase our merit, to be more reliable, more efficient, and create prosperity. Excellent and open-minded, innovative and respectful, and customer first. Bom, novamente a gente agradece aqui os nossos apoiadores, e como último recado eu vou pedir uma última gentileza para vocês no dia de hoje, que é
responder a nossa pesquisa do painel, né, que é com essa pesquisa que a gente consegue trazer melhores conteúdos que atendam vocês. E, enquanto isso, eu já passo aqui os recadinhos finais. Por favor, no final do painel, deixar os fones de ouvido na poltrona, que eles não devem sair do auditório. Lembrar que o crachá de vocês é feito de papel semente, ou seja, o meu aqui é de rúcula, então quem quiser começar uma mini horta aqui na sustentabilidade já é o caminho, já tem o pontapé inicial, e é uma forma de gerar vida no lugar de lixo e a semente que está empregada nele. Então basta cultivar, colher e aproveitar. Aproveitamos também para lembrar dos nossos canais de relacionamento, né? Tem os QR Codes para participar depois do nosso grupo de WhatsApp. Para quem vai participar do nosso jantar, ele começa às 19h30. Né? Para quem não for participar, a gente se vê amanhã a partir das 9 horas aqui no Salão Amarelo. E desejo a todos um bom retorno e até amanhã. Muito obrigado pela participação.